Fala, meus ataques e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Gênio do Geek. E hoje nós vamos falar de um mangá que vai contar a história de um japonês Nietzsche de 34 anos, sem nome. É despejado de sua casa após a morte de seus pais. Após alguma auto-introspecção, ele inclui que sua vida foi, em última análise, sem sentido. Ele intercepta um caminhão em alta velocidade indo em direção a um grupo de adolescentes. Em uma tentativa de fazer algo significativo pela primeira vez na vida, ele consegue tirar um deles do perigo antes de morrer. Despertando no corpo de um bebê, ele percebe que foi reencarnado em um mundo de espada e feitiçaria. Ele resolve ter sucesso em sua nova vida, descartando sua identidade passada para sua nova vida como Rudolph Grey Rat. Devido ao seu fator genético e treinamento precoce, Rudolph se torna altamente habilidoso em magia. Estou falando de Mushoku Tensei, né? E é um sem emprego reencarnado, eu esqueci de colocar. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse volume, né, nós conhecemos um cara sem nome, né? Um cara sem nome, completo sem nome, né? Que aqui vamos chamar de Rudolph Grey Rat, né? Já vamos colocar o nome de Rudolph, né? Dá um minuto aqui que eu vou fazer um negócio. Vamos chamar ele de Rudolph, que em sua primeira vida o cara não tinha nome, né? Não foi dado nome, assim como Grey lá, que reencarnou como Arthur, né? Pois ele era uma pessoa que vivia trancafiada, ele era um hikikomori, que era uma pessoa que vivia trancafiada dentro do seu quarto. Mas tem um motivo, ele foi humilhado na escola. Eu assisti o anime, eu sei o que acontece, eu sei muita coisa. Ele foi humilhado, ele tentou defender alguém, tentou defender alguma coisa dentro da escola. Ele acabou a roupa dele acabou sendo tirada dele, ele ficou completamente pelado e amarrado no portão da escola. E com isso ele ficou com um grande trauma dessa situação e resolveu se trancar dentro do seu quarto. E quando seus pais morreram, ele acaba sendo expulso da casa, né? Por quê? Porque ele não foi nem pro enterro da família dos seus pais. E aí ele foi expulso. E aí ele acaba vendo como que sua vida deu aquela viravolta, né? Aquela reviravolta. Que ele foi expulso de casa e que ele não podia, e que ele não tinha feito nada da vida. Ele era um completo... Ele não tinha trabalho, não estudou, não terminou a escola, não isso, não aquilo, por conta daquilo que ocorreu no passado. Aquilo ficou tão trancafiado na mente dele que ele não procurou nem ajuda de psicólogos. Eu tinha certas coisas, eu hoje sou uma pessoa bem melhor. Eu não vou fazer a piada da Universal, né? Eu tenho a piada da Universal guardada na minha cabeça, eu tenho uma piada para pessoas da Universal, mas eu sou contra bulinar outras religiões. A gente tem que acreditar, a gente tem que aceitar a religião da pessoa, não importa a igreja que ela frequente, ou o terreiro que ela frequente, dependente, né? Se é Umbanda, Macumba, evangélico da Universal, não importa, né? E aí, ele estava andando na rua, ele acaba vendo um grupo de adolescentes ali, uma garota não estava gostando da aproximação dos outros caras, né? Os caras estavam tentando dar em cima dela, de tentar levar ela para outro lugar, para poder abusar, para poder, né? E aí ele simplesmente ele vê que tem um caminhão vindo na direção daquele grupo. Ele tenta proteger as pessoas daquele grupo. Ele tenta fazer algo significativo na sua vida. E ao fazer isso, ele acaba morrendo. E aí, quando ele acorda, ele acabou acordando no mundo onde tinha magias, feitiçarias, espadas. E aí, ele começa, né? Quando ele se dá conta, os pais dele são muito ativos em relação a fazer amor, né? Toda hora eles estão sempre no quarto deles fazendo o nheco-nheco, né? E ali ele sempre acaba indo para a biblioteca para poder estudar magia. Ele acaba encontrando um livro de magia, acaba estudando e assim com o tempo ele vai se aperfeiçoando. Até um momento que ele chega e fala assim, eu acho que eu consigo fazer uma magia de nível intermediário. Ele faz e metade da casa explode, né? A mãe dele fica muito alegre, né? Por saber que ele é apto, que ele tem afinidade com magia. Mas o pai não gostou nem um pouco, porque a própria Zenith acaba falando que poderiam arrumar uma professora de magia para ele. Só que o Paul
que é o pai, né, acabou falando o seguinte: não podemos fazer isso, porque se nascesse menino, a gente fez uma promessa de que se nascesse menino, ele iria treinar espada. Só que a questão é, a Lilia, né, a Lilia, ela acabou dando uma sugestão que seria uma boa, ele treinar magia de manhã e à tarde treinar espada, né, e eles acabam aceitando esse acordo, né. Tanto que ele acaba reconhecendo a mestra Roxy, que depois ele acaba idolatrando ela, chamando ela de deusa Roxy, né? E pegando uma parte do traje de baixo dela, que seria uma calcinha, né? Dela, justamente para poder adorar e idolatrar ela, né? E ele aprende bastante coisa, passa 2 anos, 3 anos, passa 2 anos aprendendo bastante coisa. Ganha uma varinha de presente da sua mestra, né? Ganha uma varinha de presente, porque quando ele tá fazendo aniversário, ele ganha muita coisa e ganha essa varinha de presente da Roxy. E a Roxy decide fazer um teste final no qual ele teria que sair de casa. Ele nunca saiu de casa. Ele tinha medo justamente por conta do trauma da sua vida anterior. Só que como ele tinha prometido que nessa vida ele ia levar as coisas a sério, ele vai. Ele consegue ir, ele consegue fazer uma magia estupenda, tremenda, e ela decide ir embora. Por quê? Porque ela não tinha mais o que ela ensinar para ele. E ele estava num nível um pouco mais acima do dela. Então ela vai para outro reino, ela acaba se tornando professora de um certo aluno, de um certo príncipe ali, acaba chegando a um nível real, né? O nível de magia real. O Rudeus estava no nível de magia santo, né? E nesse meio tempo ele acaba conhecendo a Sylphie, que ele acaba confundindo com um garoto, né? Mas quando eles chegam de um banho de chuva, porque enquanto eles estavam treinando magia, começou a chover. E aí quando eles chegam, ele vai tirar a roupa dela e percebe que é uma mulher, é uma garota. Ele pede desculpas, tenta chegar nela, mas ela fala para ele agir normalmente. Só que o pior agora, porque a família já estava estabilizada, a Zenith estava grávida de mais um filho do Paul. Só que acontece que a Lilia também estava grávida de um filho do Paul. E aí acaba tudo quase desestabilizando. Por sorte, o Rudeus acaba encontrando um meio termo para manter a Lilia ali. E isso acaba ajudando muito. Por quê? Porque ela simplesmente guardou o segredo dele, porque ela encontrou aquele objeto que ele considera divino da Roxy. E aí ele para pensar, será que eu devo ir para a escola de Zanoa? Como a própria Sylphie não gostou dessa ideia dele ir embora, ele pergunta para o seu pai se ele poderia arrumar um emprego para poder pagar pela matrícula da Sylphie, né? Só que seu pai acaba perguntando para ele se ele teria coragem de deixar a Sylphie. E ele acaba avançando no Rudeus e descendo a porrada nele para desmaiá-lo. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando aí, dando um like e compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.